A mensagem já está chegando, mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, pode deixar um like e compartilhar nossos vídeos com seus grupos de amigos. Alie-se conosco no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que já está preparando a sua mudança para o céu. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra encha a tua vida de graça e verdade, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, filhos amados do Deus vivo, perigo é toda fonte, situação ou condição com potencial de provocar danos em termos de lesão, doença ou perda. O perigo existe, ele está lá, de forma latente, mas ele só se concretiza nas nossas vidas se nós nos expusermos a ele. E justamente a essa exposição é que chamamos de risco. Em suma, o perigo só passa a ser uma ameaça a partir do momento em que nos permitirmos correr o risco de nos submetermos àquilo que ele oferece. Por exemplo, investir na bolsa de valores é algo seguro? Não. Todos sabemos que essa é uma decisão perigosa. Você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito dinheiro rapidamente. Então, você somente se expõe a esse perigo se optar por investir. Se você decidir não correr o risco, você não investe, não ganha, mas também não se expõe ao perigo da perda. Grupo, meus irmãos, é um conjunto de pessoas que, reunidas, física ou virtualmente, formam um todo. Grupo de risco corresponde a uma população sujeita a determinados fatores ou com determinadas características que a tornam mais propensas a ter ou contrair determinada doença. Para fins de estudo e identificação de um mal ou epidemia, os médicos e biólogos se concentram normalmente nos grupos de risco, para obter maior objetividade e precisão dos resultados. Essa identificação serve também para, nas unidades hospitalares, definir a prioridade de atendimento ou o rigor na aplicação de algum tipo de tratamento diferenciado. Nunca se falou
tanto em grupos de risco como atualmente. Muito embora esse conceito já exista há muito tempo. Por exemplo, meus irmãos, mães com mais de 35 anos de idade têm maior tendência de gerar filhos com deficiências congênitas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Sabe-se também que os profissionais da mineração têm maior tendência para desenvolver doenças pulmonares. Na época do surgimento do HIV, foi identificado o grupo de risco de contração desse mal como sendo os homossexuais, os toxicodependentes e os hemofílicos. Curiosamente, meus irmãos, devido às proporções catastróficas que essa doença alcançou, já não é possível determinar com precisão qual o seu grupo de risco. E, pelo contrário, acredita-se que atualmente as prostitutas e os homossexuais são a categoria que mais se dedicam à prevenção do HIV, demonstrando com clareza a utilidade da identificação e das orientações feitas a esse grupo no passado. A primeira utilidade da identificação de um grupo de risco é a prevenção. As autoridades de saúde costumam se empenhar em desenvolver programas de prevenção para essas populações. A segunda utilidade é o tratamento do mal, que sempre se aproveita de todo o conhecimento absorvido nos programas de prevenção. Mas sabe-se também que a melhor forma de tratar com qualquer tipo de enfermidade é a prevenção, já que ela apresenta muito mais segurança do que qualquer tipo de tratamento. Com a chegada da epidemia do coronavírus, a identificação do grupo de risco para esse mal foi feita rapidamente. Pessoas com mais de 60 anos de idade e portadores de comorbidades, que são doenças graves pré-existentes. Esses seriam o principal alvo dessa enfermidade. E a grande maioria das vítimas fatais são justamente as pessoas de mais idade. No entanto, meus irmãos, depois de algumas semanas, provavelmente devido ao isolamento e aos cuidados adotados para a população idosa, a prática demonstrou que os vitimados por esse mal estão em qualquer faixa etária. De todas as formas, meus irmãos, a melhor solução para todos os males deste mundo é e sempre será a palavra de Deus, que corresponde à orientação por Ele deixada para nós, para que vivamos bem, em paz e segurança e em graça conquistemos a nossa eternidade. O conceito de grupos de risco se iniciou no Antigo Testamento. Sim, no Antigo Testamento. E se implementou com muita intensidade no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, trazendo o caminho para a salvação. Muito embora a expressão grupo de risco não exista na Bíblia, a palavra de Deus fala, durante todo o tempo, do perigo, da maior ameaça que existe nesta vida. Mas as pessoas parecem ignorar a voz de Deus e não se importam, demonstrando claramente que Deus está mais preocupado com o futuro dos homens do que eles mesmos. No livro de Gênesis, Deus deu ordens a Adão e Eva, alertando-os do perigo da desobediência, devido ao risco que ambos teriam se comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Naquele momento, meus irmãos,
Adão e Eva formavam o primeiro grupo de risco do mundo. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados, independentemente dos riscos de se contrair doenças, ou perder e ganhar dinheiro, ou até mesmo sofrer por amor, que são ameaças a que o corpo e a alma estão sujeitos, sabe qual é o maior perigo que existe nesta vida presente? É não conquistarmos a vida futura, a nossa eternidade junto ao nosso Senhor Jesus. Porque isso corresponde ao fim, à morte espiritual. Tudo mais é secundário, de menor relevância. Muito embora a Bíblia nos revele que o Senhor já predestinou os seus escolhidos, nós que somos dele, ainda precisamos fazer jus à nossa eternidade, vivendo nesta vida da forma como ele determinou, em total obediência a ele, dando a ele sempre graças, porque nós temos um Deus de misericórdia. Então, não podemos nos permitir correr o risco de não sermos por ele aprovados devido ao pecado ou à rebeldia. A desobediência a Deus sempre foi um grande fator de risco de recebermos a justiça do Senhor ainda nesta vida. E durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos adverte das consequências de sucumbirmos diante de qualquer tentação, de deixarmos as suas orientações e mandamentos, todos criados para a nossa proteção, para nos dedicarmos ao mundo ou à nossa própria carne. Mas ocorre, meus irmãos, que o ser humano, quanto mais por natureza, não consegue compreender o amor de Deus e o cuidado que ele tem para conosco. E sempre se insurge contra as ordens do Senhor e se expõe ao perigo. Ocorre que a desobediência ou negligência com as ordens de Deus, em suma, o pecado, se somos pessoas de Deus, nos indica que estamos no grupo de risco de sofrer as sanções do Senhor, que são disciplina, correção e açoite. Mas se não estamos entre os seus eleitos, fatalmente estamos no grupo de risco da morte eterna, porque Deus é puro, justo, santo e perfeito, e não aceita o pecado. Romanos 6:20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu
e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Meus amados, o maior grupo de risco que existe, desde que o mundo foi criado, e que todos conhecemos, e que está sob o perigo da morte eterna, é o grupo dos descrentes, dos ímpios, daqueles que não creem em Deus, que não conhecem a Deus, não se importam com o Senhor, e em realidade nem querem saber dele. São as pessoas do mundo, que amam o mundo e vivem para o mundo, para os seus ídolos e para o pecado, na desobediência e na total ignorância do Deus grandioso que a tudo criou, inclusive a eles próprios. São pessoas como aquelas para que Jesus falava em parábolas, para que não o compreendessem, porque não são dele. São pessoas que, enquanto não se converterem dos seus maus caminhos, estão sob o alto risco de receber a condenação eterna. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Filipenses 3:18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Marcos 4:11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Meus irmãos, nós também já estivemos nesse grupo de risco. Mas graças ao Senhor, que nos alcançou com seu amor e a sua misericórdia, isso porque sempre fomos dele, e nos livrou do perigo a que estávamos expostos, nos libertando
da sombra da morte que pairava sobre as nossas cabeças. Mas existem, dentre o povo de Deus, pessoas que também pertencem a grupos de risco. E muitos nem se dão conta. Alguns irmãos pensam que basta falar no nome de Jesus ou recitar algum versículo bíblico e dar esmolas aos pobres que já está tudo bem. Meus amados, se fosse assim, Deus então teria perdido um grande tempo de escrever toda a Bíblia, com seus 66 livros, um trabalho que durou mais de 100 anos, quando bastaria ter escrito apenas uma única frase. E também, se fosse apenas isso, meus irmãos, Deus não nos teria deixado instruções claras, expressas, para ler e estudar a palavra de Deus. Não sejamos, pois, ingênuos e muito menos rebeldes por qualquer tipo de conveniência. O grupo de risco dos cristãos rebeldes é composto por aqueles irmãos que estão dentro da comunidade evangélica, participando dos cultos, pelo menos de vez em quando, mas que não obedecem à palavra de Deus e visitam a congregação mais para fins de socialização do que de adoração a Deus. Usam a igreja como se fosse um clube. São pessoas, meus irmãos, sem compromisso com o grande Deus, Criador e Redentor. Eles não leem a Bíblia continuamente, mas escolhem alguns trechos bíblicos para seguir, ao invés de buscar a compreensão de tudo que o Senhor espera de nós. São pessoas que estão mais interessadas em receber do que em dar. Muitos chegam aos cultos apenas na hora da pregação da palavra, para evitar o ofertório, porque não aceitam devolver a Deus os dízimos que são de Deus. São pessoas, meus irmãos, que não têm gratidão ao Deus que os criou e que lhes concede tudo o que eles têm. São pessoas que amam mais ao dinheiro do que a Deus e roubam a Deus, e por isso estão debaixo de maldição. Alguns desses irmãos e irmãs também comparecem aos cultos apenas para conseguir namoro. E como estão com um pé na igreja e outro no mundo, quando se desiludem com o pastor ou mesmo com algum irmão, abandonam a congregação, abandonam a Deus e se lançam de vez no mundo. São irmãos imaturos espiritualmente e que, ao invés de aceitar e acatar as ordens de Deus, criam para si um Jesus paralelo, um clone do Senhor, que atenda às suas expectativas, um Deus que aceite a sua maneira de viver. São irmãos que estão sob um alto risco de sofrer as sanções de parte de Deus a qualquer momento, tanto nestes dias presentes quanto no juízo final. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão.
tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Glórias a Deus. João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Existe, meus irmãos, outro grupo de risco muito conhecido, que é o grupo dos desviados dos caminhos do Senhor. São pessoas que um dia conheceram a Deus, provaram do seu amor, mas em determinado momento decidiram se afastar dele. Uma grande parte desse grupo é formada pelos irmãos que antes pertenciam ao grupo dos rebeldes e que normalmente desistem do Evangelho por decepção ou desilusão. Então, ao invés de perdoar e se esquecer do erro das pessoas, se esquecem do Deus que não erra. Alguns desistem porque descobrem que estavam na doutrina errada, mas também não procuram orientação de Deus para encontrar a correta. É importante ressaltarmos, meus irmãos, que as pessoas abandonam o Senhor, mas o Senhor não as abandona. Então, esses irmãos estão numa dívida permanente para com Deus. E estão também sob o risco de serem cobrados a qualquer momento. A palavra de Deus nos afirma que o julgamento do Senhor irá iniciar pela sua casa, pela sua igreja, pela sua noiva, por aqueles que ele recebeu com tanto amor. O perigo é muito grande, meus irmãos, porque a mesma palavra de Deus nos ensina que os que estão desviados do caminho do entendimento irão repousar na congregação dos mortos. Mas os que retornarem de coração aos caminhos do Senhor terão salvas as suas almas e os seus pecados serão encobertos. 1 de Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres, padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. Tiago 5, 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces
do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado no teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Glórias a Deus. Meus irmãos, existe ainda um outro grande grupo de risco entre o povo de Deus, que corresponde aos irmãos que estão vivendo um engano. Eles confessam o nome do Senhor Jesus, estão na comunidade evangélica, pensam que estão nos caminhos de Deus, mas em verdade estão no caminho errado. Porque, segundo a Bíblia, estão vivendo uma heresia. São os irmãos que estão seguindo a lei de Moisés. Mesmo sem o saber, esses irmãos estão vivendo no pecado, porque estão na desobediência. Pensam que estão no cristianismo, mas em verdade, mesmo sem ser judeus, estão vivendo o judaísmo. Pronunciam o nome de Jesus, mas se recusam a segui-lo. E continuam seguindo a Moisés, morto há milhares de anos, e desprezando a Jesus, o Deus vivo, santo e presente. A Bíblia, meus irmãos, proclama o fim da lei de Moisés há 2000 anos atrás, esclarecendo que a lei se terminou quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou. E nós passamos a ter pleno acesso ao Pai, sem a necessidade de mais nenhum sumo sacerdote humano para intermediação. Muitos irmãos estão nesse grupo de risco de forma consciente. Sabem que estão no erro, mas não conseguem romper com o judaísmo. Eles querem e insistem em realizar os sacrifícios da ordem judaica. Sacrifícios esses que Deus não recebe mais. E negam o sacrifício único realizado por Jesus, por nós na cruz. O perigo, meus irmãos, é evidente e eminente. É o da condenação eterna. E existem muitos riscos para quem está vivendo a lei de Moisés. O primeiro é porque, como já dissemos, esses irmãos não estão vivendo o cristianismo. As obras da lei de Moisés, meus irmãos, são puro judaísmo e não cristianismo. O judaísmo não salva ninguém. Os judeus são salvos porque são um povo escolhido. E não foram escolhidos por causa do judaísmo, mas porque Deus os amou. Dentre todos os povos que havia naquela época. E para cumprir com as promessas feitas aos seus antepassados. Viver no judaísmo, meus irmãos, é um grande engano cometido pelo povo evangélico. É como um trem andando nos trilhos errados. Ou como um veículo trafegando em alta velocidade pela contramão. A lei, abolida por Jesus, nunca foi dada por Deus para nós gentios, mas sim para os judeus, e exclusivamente para o ingresso do povo de Israel na terra prometida. Mas após abolir a lei, meus irmãos, Jesus nos trouxe o novo tratado da sua graça, o seu Novo Testamento. Tito 3:8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras.
Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Lucas 23, 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro risco da lei de Moisés, meus amados irmãos, é porque esses irmãos estão na desobediência. O Senhor já falou, como acabamos de ver, e por repetidas vezes, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos os que creem. Ou seja, para a justificação de todos os crentes. O fim, meus irmãos, é o fim. A lei se terminou. Então, quem está em Jesus não pode estar na lei. E quem está na lei não pode dizer que é crente, porque não crê efetivamente. E ainda que pense que sim, não está em Jesus. Em verdade, meus irmãos, não está em nada. Porque está em algo que não existe mais. Deus nos quer, meus irmãos, vivendo em espírito, pela fé, na graça de Jesus, ressuscitado e glorificado. Os judeus não receberam, não reconheceram e não aceitaram a Jesus. E não o aceitam até o dia de hoje. Porque não creram que ele era o Messias prometido. E seguem esperando pela vinda do seu rei até o dia de hoje. O Senhor já está voltando pela segunda vez e eles continuam esperando pela sua primeira vinda. Eles rejeitaram o Senhor, tanto que foram eles, os próprios judeus, os que pediram a crucificação de Jesus e o crucificaram. E até o dia de hoje, meus irmãos, já se passaram mais de 2000 anos e eles ainda não tomaram consciência do erro.
Então, meus irmãos, qual o sentido de seguir e imitar os judeus? Jesus veio para nos libertar da lei, para nos tirar da condição de servos do pecado, para que recebamos a adoção de filhos de Deus. Mas as pessoas continuam vivendo no pecado e realizando as obras do judaísmo, vivendo debaixo do jugo da lei e das proibições e ordenanças, e rejeitando a liberdade trazida a nós pelo Senhor. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glórias a Deus. 1 de Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. João 19, 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo, se soltais este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Colossenses 2, 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, em verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Meus amados, mais outro risco da lei é porque estar na lei é negar a Jesus e toda a obra por ele realizada em prol da nossa salvação. É estar desviado da verdade.
Imitar os judeus, meus irmãos, significa negar e crucificar a Jesus de novo, todos os dias. O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, nos adverte que os da circuncisão, ou seja, os da lei, são enganadores e andam transtornando casas inteiras por torpe ganância. Paulo ainda nos recomenda não darmos ouvidos às fábulas judaicas. Às vezes, meus irmãos, é difícil crer, mas existem irmãos que discutem, brigam e até ameaçam aos irmãos em defesa da lei de Moisés. E ignoram a mão de Jesus estendida para eles, com a plenitude da sua graça e com o caminho da salvação eterna. Gálatas 2:19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, Cristo morreu em vão, à toa. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Meus irmãos, mais um risco de estar na lei é que a nossa salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus e em seu sacrifício único, realizado com tanto amor. Ninguém será salvo pela lei de Moisés ou pelas obras do judaísmo. De nada servem, meus irmãos, os jejuns, o batismo nas águas, as vigílias, a subida aos montes, o alto flagelo ou quaisquer outros sacrifícios da carne. Tudo isso, meus irmãos, é pura perda de tempo, porque nada disso tem valor algum para o Senhor. E ninguém será salvo senão pela fé em Jesus. Ele espera de nós, meus irmãos, o uso da fé nele, a vida em espírito, usando de misericórdia para com os irmãos e amando
a Ele, a Jesus, acima de tudo, e aos nossos próximos como a nós mesmos. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mateus 12, 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Meus amados irmãos, é lógico que precisamos cuidar dos nossos corpos, que são o templo do Espírito Santo de Deus, e tomar as medidas cabíveis de precaução para nos prevenir de contrair qualquer tipo de mal que possa nos causar sofrimento ou mesmo a morte. Mas Jesus deixou claro que temos que ter ainda mais cuidado com o que pode fazer padecer no inferno o corpo e a alma. Existem irmãos para quem esta ministração pode representar alguma surpresa, já que estão no erro por puro desconhecimento. Outros erram por mera conveniência, porque se acomodaram na lei e gostam da lei. Ora, gostam mais da lei do que de Jesus. Muitos desses irmãos sabem e admitem que a salvação é pela graça, somente pela graça, mas não conseguem deixar a lei de Moisés. Eles preferem praticar o judaísmo, negando a Jesus e a sua obra, do que trilhar os caminhos da salvação eterna, vivendo pela fé na graça do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor faça, meus amados, uma intervenção nas vidas desses irmãos, porque o risco é muito grande, já que Jesus, o grande rei juiz, chega a qualquer momento. Como vimos no início, meus amados irmãos, o perigo existe, mas ele somente se torna uma ameaça
quando corremos o risco de nos submetermos a ele. Os irmãos que leem frequentemente a Bíblia e buscam o entendimento da mensagem de Deus não estão vivendo na corda bamba entre a salvação e a perdição. Eles estão na fé, na graça e na salvação. Existem irmãos que não têm tempo para pesquisar, mas ainda assim recomendamos que busquem informação com alguém que o faça, alguém que estude e acumule um vasto e reconhecido conhecimento dos desígnios de Deus. Não procurem, meus irmãos, aprender com quem não conheça ao verdadeiro Deus, o Jesus ressuscitado e glorificado. Mas existem também os irmãos que não estudam a Bíblia porque têm preguiça ou porque não gostam da Bíblia. A esses irmãos, recomendamos que orem ao Senhor, pedindo a condução dele nas suas vidas. Uma curiosidade: eu também achava a Bíblia um livro chato e fugia dele. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus me alcançou e me deu a compreensão da palavra de Deus, meus amados irmãos, eu não dedico mais meu tempo para ler filosofia humana. O único livro que eu consigo ler e não consigo ficar sem ler é a Bíblia, a poderosa palavra de Deus. E sabe a razão disso, meu amado irmão, minha amada irmã? É porque em lugar algum neste mundo eu encontrei tanta sabedoria. Você quer ser sábio? Quer falar com segurança para as pessoas? Quer falar as palavras certas? Estude a Bíblia e conheça o coração do nosso Deus. Então use a sabedoria de Deus, fale da Bíblia e viva segundo a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, não tem sentido algum estarmos nesse grupo de risco ou em qualquer outro grupo de risco. Deus nos quer, meus amados irmãos, como sal e luz neste mundo. Glórias a Ele. Diga glórias a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Só Ele é digno de glória, de louvor e de adoração. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos, na sequência, apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar se você estiver em um computador ou tocar se você estiver em um celular ou tablet na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais um dos vídeos que iremos sugerir. Basta clicar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus justo, santo e presente. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém.